Olha essas imagens. São imagens da zona sul de Teresina. Um poste caído, tá os fios aí, obviamente, conectados ainda ao poste, caído sobre o muro de uma casa. E olha aí, gente, a situação, hein? O poste quebrou após um caminhão de transportes passar pelo local. Isso foi no bairro Saci, ali nas imediações por trás da Ceasa. Por trás da Ceasa, indo em direção ao Instituto Médico Legal, o caminhão passou e quebrou o poste. E olha, parece um negócio absurdo para você? Parece algo absolutamente inaceitável? Parece algo perigoso? De fato é. Mas é uma coisa muito mais comum do que você imagina, hein? Foram 778 acidentes com postes somente em 2022. Muitos acidentes registrados num período tão curto de tempo. 2022, nós estamos aqui no mês de maio, quinto mês do ano, e 778 acidentes com postes. Impressionante. Eu vou falar com a Débora Radassi. Ela traz detalhes para nós a respeito dessas ocorrências e de como é que isso está sendo encarado pelas empresas ou órgãos responsáveis pela recuperação desses postes. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, mais uma vez a você e a todos. E quem nunca se deparou, né? Você está aqui em casa assistindo televisão, ouvindo a música, ou no liquidificador e de repente acaba a energia. E você vai fora, vai lá na rua e vê que foi um caminhão que derrubou um poste, atrapalhou ali a fiação elétrica. E agora? E a população fica muito tempo sem energia, porque tem todo um trabalho para ter essa energia de volta. Esses dados que você trouxe, assim, acontece muito, né? Muito comum, mas também já teve muito mais. Só esse período que você deu, esses dados de janeiro a maio, 778 casos. Esse mesmo período, no ano passado, foram 958. Então, durante todo o ano também, de janeiro a dezembro, 230 casos assim de caminhões que passam e derrubam postes, derrubam fios e fica nessa situação. Mas de quem é a responsabilidade? É da empresa? É do motorista? É do morador que tem aí o seu muro quebrado, né, caído? Então a gente vai conversar agora com o Eduardo Abreu, que é engenheiro de estudo em desempenho da operação da Equatorial. Então, sobre essa situação que aconteceu ontem aqui no bairro Saci, é muito comum, né? Os números já apontam isso. Mas por que isso acontece? São os caminhões, as empresas que não ficam atentas ao tamanho, à altura dos postes e do caminhão para passar por essas vias? Boa tarde a todos. Na verdade, apenas 10%, em torno de 10% dos nossos acidentes com postes são referentes a caminhões que passam levando a fiação. Tá? Na verdade, a maioria deles é de abalroamento mesmo. Então, nesses casos aí de postes, quando são abalroados, são puxados a fiação por caminhão, o problema que tem é que geralmente cai mais de um, porque os fios estão ligados ali a 2 postes e quando o caminhão passa e leva, ele leva mais de um poste. Mas é preciso estar atento às vias adequadas para passar um caminhão de grande porte, como essas ruas têm umas ruas mais estreitas, que aí não dá para passar e acaba causando isso. Exato. Na verdade, o motorista do caminhão ele tem que ter noção do tamanho do seu veículo. E ele tem que perceber ali se dá para ele passar ou não, e na dúvida ele não passar e procurar uma via alternativa. Porque, na verdade, esses caminhões eles batem nos fios de uso mútuo, que são aqueles fios de internet, de telefonia, de fibra ótica. E esses fios, eles têm uma regulamentação, têm uma altura regulamentar. Infelizmente, não dá para ser mais baixo nem mais alto por conta da proximidade da rede elétrica. Então, quando o motorista, a gente sugere que quando ele vir que não dá para passar, ele procura uma via alternativa. Quando a Equatorial tem conhecimento dessa ocorrência, o que é que faz? Bom, sempre que tem uma ocorrência dessa, a gente pede para ocorrência com acidente, abalroamento de postes, ligar para o nosso 0800, 086, 0800. A gente manda imediatamente uma equipe para avaliar e já prepara uma estrutura pesada, porque a gente sabe que vai ter que ter a troca do poste. Geralmente, quando possível, a gente troca isso com linha viva, que é uma equipe que trabalha com a rede energizada e não tem que interromper o fornecimento de energia. Porém, nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível, principalmente nas ocasiões onde o poste tomba completamente e a fiação fica no chão, porque o nosso centro de operações desliga remotamente ou até mesmo a proteção da rede desliga a energia. E esse processo para religar a energia dura quanto tempo? Olha, depende muito, depende do acesso que o caminhão, a gente sabe que tem algumas ruas que são estreitas, o caminhão vai ter que, por vezes, o caminhão tem que fazer um trajeto alternativo até chegar lá, ele vai ter que pegar poste no almoxarifado, porque ele não tem como andar com poste em cima dele. Então isso depende muito da quantidade de postes, do local que foi o acidente, do acesso que o caminhão vai ter, mas a gente
informa que faz isso da forma mais rápida possível, porque logo que tem um acidente desse, via de regra, a gente sabe no nosso centro de operações. E também a gente recebe muitas ligações de clientes. Então a gente já aciona a equipe e o mais rápido possível a gente restabelece o fornecimento. Então, sendo assim, a empresa acaba sendo notificada, o motorista? Sim, quando a gente identifica o motorista, esse motorista ele é cobrado pelos danos causados tanto dos clientes como nos nossos postes também na fiação, que geralmente quebra fiação, quebra poste. Quando a gente identifica o responsável por isso, eles são acionados. O Joelso tem um questionamento. É isso, Joelso? Pois não? Exatamente. Eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos conversando com o senhor. A gente percebe que 778 acidentes parece um número alto. E muita gente fala que os postes, eles são menos resistentes, são mais frágeis. Bate e cai logo, enfim. Existe algum critério de segurança para que esses postes sejam assim? Eles impedem, por exemplo, que os danos e até mortes em casos de batidas como essas não impedem que aconteçam casos mais graves por conta da forma como eles são construídos e constituídos? Na verdade, em alguns pontos da cidade, a gente tem aqueles equipamentos que a gente chama de defensa, que são aqueles equipamentos de concreto, zebrados, que é para evitar que quando ocorra o abalroamento, o poste quebre e tombe por cima do veículo. Tá? Aquele ali ele é meio oco, ele tem areia e brita por dentro, ele não é compacto e a função dele é essa. Os postes, cada poste tem a sua estrutura de acordo com a fiação que ela vai receber. Então a gente não tem como precisar, um poste no local tal suporta um impacto de X e o outro que está em outro local suporta outro impacto, porque ele depende da rede que está passando por ele. Geralmente esses postes da gente, eles suportam até 600 quilos na zona de menor esforço e 1.200 na zona de maior esforço. Qual é o trabalho para evitar esse tipo de acidente? O que vem sendo feito para alertar tanto os motoristas quanto a população? Como você bem falou, ano passado, no mesmo período, nós já tínhamos 958 postes danificados ou por abalroamento ou por conta de caminhões que puxam os fios. O pessoal da nossa área de comunicação, de assessoria de imprensa, faz campanhas educativas. Nós também, em algumas entrevistas, quando a gente é demandado da imprensa, a gente orienta. Então a gente vê que o resultado ainda é alto, mas foi bem melhor do que do ano passado, levando em conta que ano passado a gente ainda teve um período de pandemia. E esse ano as coisas já estão mais normalizadas. E mesmo assim, no mesmo período desse ano, a gente já está com 19% a menos de ocorrências em relação à poste. Apesar do que, repito, os números ainda são muito altos. Doutor Eduardo Abreu, engenheiro de estudo e desempenho da operação da Equatorial, muito obrigada, trazendo os esclarecimentos sobre essas ocorrências, né, tão comuns aqui em Teresina, também nos outros municípios aqui no Piauí. Só um minutinho, Joelso, se acontecer isso, o que a pessoa deve fazer? Qual o número que deve perguntar? Nós solicitamos que liguem para o nosso 0800, a ligação é gratuita, o número é 0800 086 0800. Informem de preferência o número da unidade consumidora de frente do poste ou próximo dele para que a gente possa identificar e achar mais rapidamente essa ocorrência. Muito obrigada, Joel. São essas informações. Eu volto com você.